Na Universidade de Iowa, o pessoal fez um experimento do seguinte teor. Eles colocavam 4 pilhas de cartas de baralho, 2 pilhas vermelhas e 2 pilhas azuis. E cobaias tinham que escolher uma carta de qualquer das 4 pilhas. Conforme a carta que ele virasse, ele ganhava uma certa quantia em dinheiro ou tinha de pagar uma certa quantia em dinheiro. Acontece que as cartas não estavam uniformemente distribuídas. As cartas das pilhas vermelhas davam prêmios altos, mas davam multas mais altas ainda. Então você podia tirar ali, por exemplo, $500, ganhou $500, mas daí você tira uma outra que você perdeu $1000. Ao passo que nas cartas azuis, os prêmios eram pequenos, mas as multas eram menores ainda. Então você ganhava, por exemplo, $50, perdia $10. E eles observaram que, para as pessoas perceberem o que estava se passando, perceberem que havia um viés, que a coisa já estava, que a distribuição não era aleatória, não era casual, que a distribuição das cartas não era casual, eles levavam aproximadamente 50 cartas, 50 rodadas, né? Após tirar 50 cartas, as pessoas percebiam que que era mais vantajoso tirar as cartas da pilha azul, das 2 pilhas azuis. Acontece que, ao mesmo tempo, os pacientes estavam ligados numa máquina que media a quantidade de suor nas suas mãos. E o suor na mão, ele é um índice muito claro de estresse, né? Quando há uma situação mais estressante, você sua mais na mão. Então, eles perceberam que as pessoas, para perceber o que estava acontecendo, levavam 50 jogadas. Após 80 jogadas, elas já tinham a explicação inteira do que estava acontecendo. Isso em média, né? Uns a mais ou menos, mas em média, 50 para perceber que as cartas da pilha vermelha estavam viciadas e 80 para descrever mentalmente a regra do jogo. Acontece que a maquininha que media o suor nas mãos percebia que o suor começava a aumentar quando as pessoas pegavam a carta da pilha vermelha a partir da 10ª jogada. E que a partir daí havia uma tendência a pegar menos cartas das pilhas vermelhas e mais das pilhas azuis. Isso quer dizer que os indivíduos já tinham tomado a decisão de preferir as cartas azuis 40 jogadas antes deles perceberem que tinham tomado essa decisão. Bom, como é que nós podemos analisar isso aí, né? Os psicólogos criaram uma noção que eles chamam do inconsciente adaptativo, que não é o inconsciente freudiano. Porque o inconsciente freudiano é, como é que dizer, uma espécie de privada, né? Só tem ali o que não presta. Pois o inconsciente adaptativo seria, vamos dizer, um mecanismo inconsciente que permite você se adaptar a certas situações antes que você tenha uma compreensão consciente clara do que está se passando. Então, é claro que você nota aí que havia 2 processos decisórios diferentes operando. Um inconsciente, né, que já decidia preferir as cartas do grupo azul antes mesmo de que o sujeito tomasse consciência do que estava se passando, e outro que é o processo decisório, vamos dizer, normal, onde por experiência e erro você vai acumulando indícios e monta todo um raciocínio e tira uma conclusão. Que esse é o processo, vamos dizer, usual de aprendizado. Há outro processo, eles chamavam inconsciente adaptativo. Eu digo, bom, o fenômeno, sem dúvida, é real e o experimento é muito revelador, muito elucidativo. Mas a análise que os psicólogos fazem, ela é falha, ela não chega até, vamos dizer, o fundo do problema. Por quê? Porque justamente por ser um estudo psicológico. A psicologia estuda apenas o que se passa na psique. Ela não há um meio psicológico de você estudar a relação entre o processo cognitivo e o objeto do processo cognitivo. O objeto não faz parte da psicologia. Tá certo? Então eles estudam só a parte subjetiva da história. Então por isso eles não podem chegar até o fundo da análise. Espera aí, um minutinho. Dá para diminuir um pouco a temperatura aí, porque está muito calor. Então, continuando. Como eles estavam interessados apenas os psicólogos que fizeram a pesquisa e os outros que escrevem a respeito e que analisam, estão interessados apenas no processo psicológico, eles não podem captar o processo inteiro. Isso é, a relação que se estabelece entre a mente, entre o sujeito do processo cognitivo
e a situação real. Quer dizer, a situação real não faz parte da abordagem psicológica. A psicologia não tem como analisar a situação real, mas apenas, quer dizer, as reações psicológicas. Mas nós podemos, nada impede que a gente prossiga a análise onde a psicologia parou. E a análise que eu faço é o seguinte: o processo, chama normal ou longo de aprendizado, que é aquele que acontecia entre a 50ª jogada e a 80ª, é o processo normal do que nós chamamos de raciocínio por indução. Isso quer dizer, nós juntamos vários indícios, vemos que eles se acumulam num certo sentido, então nós completamos, né, esse acúmulo de casos, formulando uma regra hipotética, abrangeria todos os casos, não só passados, mas os casos futuros. Quer dizer, se até agora foi assim, se até agora as cartas do grupo azul se mostraram mais vantajosas, é porque, vamos dizer, há uma regra geral por trás disso. Quer dizer, a hora que você capta esta regra geral, você abrange todos os casos já conhecidos e a probabilidade dos casos seguintes. É um raciocínio normal por indução. Agora, qual é o processo cognitivo, não do ponto de vista psicológico, note bem, mas do ponto de vista gnoseológico, do ponto de vista epistemológico, qual é o processo usado na primeira apreensão, aquela que acontece após a 10ª jogada, onde, por assim dizer, inconscientemente, o sujeito antecipa, na prática, a regra que conscientemente ele perceberá depois da 50ª jogada e talvez só na 80ª. Qual é exatamente esse processo? Bom, normalmente os psicólogos se contentam dizendo que é uma apreensão intuitiva, uma apreensão inconsciente, etc, etc. Mas é claro que você não pode falar propriamente de uma intuição ou um pressentimento, porque houve ali também um raciocínio indutivo. Depois de 10 cartas, você já tem um certo número de casos. Quer dizer, 10 vezes a coisa se repetiu. Então, quando você vê que a mão do sujeito suou mais quando ele se aproxima da pilha de cartas vermelhas do que quando ele se aproxima da carta azul, isso quer dizer que, por assim dizer, a palma da mão dele já fez um raciocínio indutivo, apenas com uma casuística menor. Enquanto a operação, vamos dizer, consciente e refletida requer no mínimo 50 casos para formar uma amostragem e criar uma regra indutiva que explique, né? Este outro processo, que para os psicólogos a diferença deste em relação ao outro é que um é consciente e o outro é inconsciente, e não é esse o caso, eu não acho que seja esse o ponto. No processo mais curto e mais breve, houve também um raciocínio indutivo, como se dissesse, a mão do sujeito, depois de 10 casos, já começa a suar mais, né, quando se aproxima da pilha vermelha. E quase que instintivamente vai preferindo cada vez mais as cartas da pilha azul. É claro que, do ponto de vista da estrutura lógica, isto é um raciocínio indutivo. Então, houve um raciocínio indutivo que os psicólogos dizem que é inconsciente. E depois há um outro raciocínio indutivo, a partir da 50ª jogada, que eles dizem que é consciente. Tá certo? Mas ser consciente ou ser inconsciente dá exatamente na mesma. Quer dizer, não pode ser essa a diferença, porque em que sentido você pode dizer que foi inconsciente a primeira decisão ou a primeira percepção? Ele pode ter sido mais consciente em umas pessoas ou menos consciente nas outras. Analisando filosoficamente a coisa, a gente vê que a diferença essencial não é de ser consciente ou inconsciente, isso é mero acidente. A diferença essencial é que, no segundo caso, o indivíduo, no segundo caso, quer dizer, da decisão mais longa, mais demorada, do aprendizado, chamado aprendizado normal, o indivíduo raciocina com a recordação que ele tem de tudo o que se passou. Ou seja, ele pega a experiência percorrida, transforma em símbolos na sua memória, ou seja, está lidando já não com a situação que ele está vivendo, mas com a recordação da situação. Ele cria signos para representar a situação e ele articula esses signos na forma de um raciocínio indutivo. Note bem que esses signos já não são as cartas que estão na mesa naquele momento. São as cartas que estão na memória dele. Está entendendo? Ou seja, ele está raciocinando com elementos que a sua própria mente criou para representar uma experiência já transcorrida. Então ele está lidando inteiramente com materiais criados pela sua própria mente. Materiais que naturalmente têm uma referência à experiência real. Está compreendendo? Agora, no primeiro caso, da decisão que é tomada, aspas, inconscientemente após a 10ª jogada,
Você está fazendo igualzinho o raciocínio indutivo. Só que você não está fazendo esse raciocínio indutivo com signos na sua mente, mas com os próprios objetos com que você está lidando. Está entendendo? Então, existem dois raciocínios indutivos. Um feito com signo, que reproduzem mentalmente a situação que foi vivida não mentalmente, que foi vivida realmente. E no primeiro caso, você tem um raciocínio indutivo feito não com signos mentais, mas com os próprios objetos que se oferecem à experiência. Entendeu? Ora, suponha que você vê um sujeito, vamos dizer, com uma expressão feroz, avançando para você com uma faca na mão. Você percebe que ele quer te matar. Ou seja, você percebe a intenção dele a partir das ações atuais dele. Tá certo? Então, quer dizer que você tirou uma conclusão a respeito do que pode acontecer em seguida a partir daquilo que está mostrado para você na situação. É claro que você não teve tempo de você transformar aquela figura agressiva num signo mental, numa criação mental para você depois recordar toda a situação, comparar aquela situação com outras situações de perigo e chegar à conclusão de que o sujeito está querendo te matar. Não houve tempo para você fazer isso. Ou seja, neste caso, você não raciocinou com signos, você raciocinou com o próprio objeto presente. Está compreendendo? Então, é claro que nós estamos nos referindo aqui a duas ordens de conexões lógicas. Uma conexão lógica que está dada nos próprios objetos e na própria sequência dos fatos. Outra que está dada nos seus pensamentos com que você reproduz aquilo a posteriori. Entenderam isso? Então, um é a conexão fática, outro é a conexão mental ou lógica. Está compreendendo? Ora, todos nós sabemos que quando nós percebemos imediatamente uma situação desse tipo, nós não temos certeza do que está se passando. E por isso nós dizemos que é um pressentimento ou apenas uma vaga intuição. E no outro caso, nós compomos o raciocínio lógico inteiro, né? O verificamos e dizemos que temos a certeza. Não é isso? Ora, da onde vem a certeza? O primeiro raciocínio não é em si mesmo mais incerto ou falível do que o outro. É um raciocínio indutivo igualzinho. Por que um é acompanhado de certeza, de sentimento de certeza, e o outro não? É simples. Porque o segundo raciocínio foi inteiramente construído por você. Você domina a forma inteira do raciocínio. Ou seja, o domínio que você tem das formas mentais que você mesmo criou para reproduzir a situação, lhe parece ser um domínio cognitivo real sobre a situação de fato, quando não é. Está compreendendo? Na verdade, o primeiro raciocínio é muito mais certo, porque ele não é feito indiretamente através de signos, mas é feito com os dados imediatos da situação. Toda a nossa cultura atual e a educação que nós recebemos nos induz a confiar sempre no segundo tipo de raciocínio e a duvidar do primeiro. Nós dizemos que o primeiro é apenas intuição, impressão, pressentimento. E o segundo é, vamos dizer, uma coisa racional que pode ser confirmada cientificamente. Mas acontece que o segundo raciocínio, ele só lhe parece mais certo porque você domina inteiramente o processo raciocinativo. E você o domina porque foi você que o inventou. Na verdade, você está vendo ali uma conexão lógica entre conceitos, não uma conexão fática entre coisas. A conexão lógica entre conceitos pode representar a conexão fática, mas ela não é a conexão fática. Está compreendendo? Tanto que os sujeitos submetidos a este experimento, entre a 50ª e a 8ª jogada, eles começavam a construir teorias e hipóteses. E essas teorias, às vezes, divergiam. Um explicava de um jeito, outro explicava do outro. Ora, mas a reação que todos tiveram a partir da 10ª jogada, e que se reflete no suor que apareceu na palma da mão, é idêntica em todos. Estão entendendo? Então, a confiança que nós temos no que nós chamamos de raciocínio lógico consciente, ela é altamente enganosa. Porque o raciocínio lógico consciente é apenas uma conexão entre conceitos que a sua própria mente criou. Veja, no primeiro caso, você tem uma situação que se apresenta. E no segundo caso, você tem uma série de conceitos que a representam. Ora, nós não podemos dizer que a primeira apreensão foi vaga,
ou incerta, porque a estrutura dela é do raciocínio indutivo como qualquer outro. Você tem a impressão que você não a domina por quê? Por que você tem a impressão de que aquilo é vago e incerto? É porque não é você que criou as formas inteiras. Aquela sequência de formas está se apresentando a você desde fora. Ou seja, a conexão fática entre os dados está se apresentando a você, não foi você que a criou. Ora, do ponto de vista, vamos dizer, da crítica do conhecimento, o primeiro desses processos é muito mais certo e muito mais confiável do que o segundo. Mas a impressão que nós temos é invertida. Porque nós confundimos o domínio que nós temos sobre os nossos próprios pensamentos com o domínio que nós temos do conhecimento de uma situação externa de fato. Está entendendo? E isso aí é o legado de 4 séculos de subjetivismo filosófico, né, que se, vamos dizer, introduziu até mesmo no mundo das ciências, sobretudo na educação. Isso quer dizer que as pessoas são educadas, hoje são treinadas para fazer raciocínios cada vez mais precisos e mais exatos. Mas não são educados para captar a conexão lógica real, ou seja, a conexão entre os fatos em si mesmos. Não existe nenhuma disciplina que ensine isto. E tudo isso é relegado para o campo, vamos dizer, da intuição, do subjetivo, etc. Como é que é possível você chamar de objetivo aquilo que foi a sua própria mente que criou e de subjetivo aquilo que está dado na própria situação objetiva? É uma inversão completa? Estão compreendendo isso aqui? Então, isso que eu estou lhes ensinando a respeito desse experimento pode ser visto aqui por nós de pelo menos 2 maneiras. Primeiro, como uma técnica, podemos estudar isso do ponto de vista de uma técnica psicológica de aprimorar a percepção das conexões de fato, em vez de ficar aprimorando inutilmente um raciocínio que um computador pode perfeitamente fazer em seu lugar e que ele certamente fará melhor do que você. Não é isso? Quer dizer, o raciocínio é uma coisa para computadores. A percepção da realidade não pode ser feita por computadores. Só pode ser feita por um sujeito humano real, vivo, né, com a totalidade das suas funções operando, tá certo? E que tem, vamos dizer, a consciência da sua responsabilidade de conhecer a realidade. Esta função não pode ser dada por um computador, porque o computador jamais poderá ter o elemento da responsabilidade moral pelo conhecimento. Se ele tivesse, nós poderíamos processar um computador quando ele erra. Ele seria um titular de direitos e obrigações. Tá certo? Então, o que nos levaria, vamos dizer, a uma situação absolutamente fetichista. Né? Ora, ou seja, toda a nossa educação é concebida para aprimorar certas funções que um computador exerce melhor no seu lugar. E a função propriamente humana, né, de perceber a conexão fática entre os elementos, é totalmente desprezada. Quando as pessoas se dedicam a treiná-la, é no contexto de, vamos dizer, de técnicas psicológicas que vão despertar a sua intuição, despertar o seu terceiro olho, qualquer coisa assim. Quer dizer, o negócio vem com toda uma aura errada, totalmente deslocada da situação. Ora, o treinamento filosófico, especificamente o treinamento filosófico que eu estou dando a vocês neste curso, é precisamente para aprimorar esta percepção das conexões fáticas. Acontece que a dificuldade aí é o seguinte: a nossa mente está tão treinada para, vamos dizer, montar raciocínios, criar raciocínios, ou seja, é a mente construtiva que entra em jogo, tá certo? Que se nós tentamos prestar atenção no processo da tomada de decisão do primeiro tipo, nós interferimos nele através do nosso raciocínio e estragamos tudo. Nós queremos tirar conclusões lógicas, né, antes de permitir que a própria lógica dos fatos nos diga algo. Então, existe algum meio de nós fazermos com que aquele processo de tomada de decisão mais simples, mais rápido e mais imediato, tá certo, se torne dominante para nós? Não existe nenhuma técnica que permita para você fazer isso. Isso não pode ser treinado e não pode ser desenvolvido diretamente. Isto só pode acontecer como efeito indireto de toda uma formação educacional apropriada, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Se você tentar, eu vou desenvolver a minha intuição.
você vai fazer uma meleca como esse pessoal da autoajuda faz. Confusão, você vai fazer uma confusão dos diabos. Quer dizer, a percepção espontânea e, por assim dizer, passiva da realidade dos fatos não pode ser treinada, pelo simples fato de que a substância dela não vem de você, mas vem dos fatos. Os fatos são a parte ativa, você é apenas o receptor. Digamos, o seu corpo, o seu inconsciente adaptativo, como chamam os psicólogos, ele tem a passividade necessária para aceitar os fatos e percebê-los como eles são. Então, o treinamento para isto, se algum houvesse, seria o treinamento de aceitar os fatos e ter diante deles uma atitude contemplativa. Mas isso não pode ser treinado diretamente, porque isso depende da estrutura total da sua personalidade. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos dar para você um tipo de formação, um tipo de educação, que aos poucos ensinará você, vamos dizer, a aceitar as coisas como são e a confiar na sua percepção direta, mais do que nos seus raciocínios. Os raciocínios devem ser usados apenas para verificar, para confirmar o que você já sabe. Mas o saber efetivo não é uma coisa que é criada na sua mente através do raciocínio construtivo. O saber é percepção da realidade. Ele é uma reação efetiva de um sujeito vivente, presente, real, a uma situação vivente, presente, real. Está entendendo? Ora, como os dados com que você fez o primeiro raciocínio não foram criados pela sua mente, mas eles são dados pela realidade, eles não têm signos. Eles não vêm como signos, eles vêm como presenças reais. E por isso mesmo eles são inexpressáveis. Você só pode expressar o que você pensou com signos, palavras. Então quer dizer que aquela primeira decisão, ela é muda. A primeira percepção, ela é muda. Ela não é feita, como ela não é feita através de signos, você não pode expressá-la, você não pode dizê-la. Ora, como você não pode dizê-la, você sente que não tem domínio da situação. E como você não tem domínio da situação, você se sente inseguro. Então o que você faz? Você cria uma representação mental que você domina inteiramente, porque é construção sua mesmo. Né? E ao fechar o raciocínio com a conclusão, você acredita que dominou intelectualmente o assunto. Mas acontece que na passagem do fato aos conceitos e dos conceitos aos raciocínios, pode se introduzir uma multidão de erros. Não só erros de lógica, mas erros até de denominação, erros de classificação, erros de categoria, erros de descrição. Porque você tem que primeiro descrever para si mesmo os dados da situação, dar-lhes nomes, conceptualizá-los e daí criar, vamos dizer, uma estrutura raciocinativa que lhe permita chegar a uma conclusão. A possibilidade de erro aí é imensa. E no primeiro caso, não há possibilidade de erro algum, porque os fatos já vêm com a sua conexão, vamos dizer, autoevidente e autoexibida, por assim dizer. Isto quer dizer que quanto mais você puder se ater à primeira forma de raciocínio, ainda que à custa de não poder expressá-la, de não poder dizê-la para ninguém, e de não poder reproduzi-la, mais firmemente ancorado você estará no terreno da verdade. E mais livre você estará dos erros do pensamento. Naquele ditado de pensar morrer um burro, é verdade. Quer dizer, os erros todos, vamos dizer, não vêm da percepção, eles vêm do pensamento. É claro que a percepção pode errar também, mas a possibilidade de erro ali é muito menor. Você vê, se houvesse erros de percepção, na quantidade de erros de percepção como há erros de pensamento, por exemplo, o trânsito dos automóveis na rua seria impossível, porque eles bateriam uns nos outros a todo momento. Quando você vê a infinidade de decisões que o motorista toma no trânsito, todas decisões certas, com uma precisão incrível, e que ele jamais seria capaz de expressar, de dizer, nem mesmo de descrever. E você compara isso com as tolices que as pessoas falam nas discussões. Então é claro que a primeira função cognitiva ela é muito mais eficiente, muito mais confiável do que a segunda. Então, isso quer dizer que na esfera da percepção nós somos capazes de fazer raciocínios indutivos de uma precisão incrível, com grande velocidade, tá entendendo? E uma margem de erro mínima. Ao passo que na esfera da representação e do raciocínio construtivo, nós cometemos erros uns após os outros. Não é você que comete erros, os grandes filósofos todos cometeram erros. Por quê? Porque na esfera
do raciocínio construtivo, tudo é criado pela sua mente. Você está lidando, a relação que aquilo tem com a realidade é indireta e meramente simbólica e frequentemente convencional. Está compreendendo? Então é claro que a margem de erro é maior. E quando nós confiamos no segundo tipo de raciocínio, porque dele nós podemos dar provas e podemos repeti-lo, e podemos expressá-lo, e podemos fazer com que outras pessoas façam raciocínios idênticos e confirmar, nós estamos nos enganando a nós próprios. Porque, olha, quando você montou aquele raciocínio, você o expressa em palavras, explica para outras pessoas, elas podem montar o mesmo raciocínio de novo, chegar à mesma conclusão. Então, é claro, milhares ou milhões de pessoas podem conferir e dizer para você, é isto mesmo, você tem razão.